Bom, vamos falar agora do segundo assunto do nosso debate, que é a educação. E como nós falamos aqui, as escolas do Estado do Rio estão em queda livre nas notas, é isso mesmo. Os resultados do último Saerginho, provão bimestral aplicado a 360 mil alunos, do 5º ao 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio da rede estadual, revelam falhas no sistema de ensino e queda no desempenho da maioria. A prova mostrou que 73% dos jovens do primeiro ano do ensino médio obtiveram no máximo 3,3 em matemática, numa escala de 0 a 10. Em português, subiu de 24% para 31% o total de estudantes que só acertaram até 1/3 das questões de português. Apesar disso, o secretário estadual de Educação, Wilson Risolha, afirmou que o resultado foi positivo, alegando que a disparidade entre as escolas diminuiu. É positivo, as notas caem, é positivo. Bom, para motivar os alunos a se dedicarem, o governo está planejando dar bolsa de estudos em faculdades particulares aos melhores colocados na avaliação anual do SAERJ. O prêmio valerá para o ano que vem. É isso? E normalmente as instituições que se destacam nessas provas são aquelas do interior do estado, como aconteceu com o Instituto de Educação Eliana Duarte da Silva Breijão, lá em Porciúncula, o Centro Educacional Antônio Peckley, em Cordeiro, e o Centro Educacional João Kopke, em Engenheiro Paulo de Fronten. Esses aí foram as escolas que se destacaram aí no SAERJ. Olha, esse é um problema realmente nós falamos aqui, discutimos essa semana, Solange, sobre um questionamento em relação à alfabetização também, que o processo, o procedimento estava errado, a nível de alfabetização. E essa questão da educação é uma questão que a gente fica preocupado porque é a formação do nosso jovem, do futuro da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. E essa questão da educação, todos os assuntos que nós discutimos aqui, André, sempre volta na questão da educação, todos. Seja saúde, seja segurança, a gente sempre volta e vê que nós estamos com um problema sério no planejamento da questão da educação no nosso país. E Solange, eu quero ouvir sua opinião em relação a isso. Se você quiser também comentar a questão do Enem também, mas essa questão é muito importante, porque isso aqui é reflexo. As notas, muitas das vezes as provas do Enem não têm um resultado positivo, muitas das vezes por reflexo na base da formação educacional, que tem sido muito ruim. E aqui está comprovado isso. Olha, Laurinha, com muita tranquilidade, tá? Isso é uma vergonha, mas não é uma vergonha para os nossos alunos e nem para os nossos professores, não. Tá? Isso é uma vergonha para o governo do Estado. E pior ainda quando você lê na mesma matéria o governo propor, numa clara alusão à competição dentro das escolas, sabe, uma bolsa nas escolas particulares, nas faculdades particulares, para o melhor aluno. Sabe, nós combatemos veementemente esse tipo de ação. Tá? Agora, um estudo mais preciso do porquê que os alunos, nossos alunos, estão tendo essas notas, e principalmente português e matemática, que são onde eles têm mais dificuldade, física, química, é o primeiro ano do ensino médio, onde tem os índices de notas mais baixas, o porquê que tem esse resultado, o governo não quer fazer essa discussão. O governo se limita a fazer uma proposta de aplicar, de criar, inclusive agora o SAERJinho, porque existe o SAERJ, que é oficial, e agora a implantação do SAERJinho, que nós estamos tentando combater, porque veja, por que nós profissionais da educação combatemos o SAERJinho? Porque é uma prova que vem sem nenhum critério de defesa da avaliação que nós defendemos, porque a avaliação ela não pode ser resumida só numa prova. Então a avaliação ela requer todo um processo de estudo do professor, não é uma avaliação única, ele faz uma avaliação do aluno como um processo no dia a dia, porque veja, Laurinha, a gente não pode nunca comparar um aluno com o outro, e essa prova ela reflete isso, é quem consegue acertar mais. Cada indivíduo ele tem uma especificidade, uma dificuldade. Então, às vezes, o que eu sou boa numa coisa, o outro não é, mas ele é em alguma coisa que eu não sou. Então, toda essa medida, esse equilíbrio, o professor, na hora de avaliar, ele tem que ter.
E olha, a gente não pode ter na avaliação a comparação, porque às vezes um aluno, né, que avançou alguma coisa, ele já avançou muito para o estágio dele, né, e às vezes para outro que tem maior acesso à leitura, à escrita, aos meios de comunicação, ele vai ter um desempenho melhor. Então a gente nunca pode fazer uma avaliação comparativa, e a prova ela dá esse resultado para a gente. Então o governo do estado, quando ele propõe isso, ele não leva nada disso em consideração, não leva avaliação processual, diagnóstica em consideração. Então por isso que nós combatemos esse tipo de avaliação que só vê número. Só vê número por trás, o resultado vai ser esse, vai ser queda mesmo dos índices. Agora, se a gente for falar também, né, do profissional, qual é a valorização que o governo do estado propõe para o profissional da educação? Porque o salário inicial do estado para o professor é de R$660. Isso com um aumento de 5% que foi dado, foi essa proposta do governo do estado agora, depois da greve de mais de 60 dias dos profissionais da rede estadual. Então essa é uma discussão muito profunda, muito complexa, que às vezes em pouco tempo não dá para a gente explicar. Mas olha, nós combatemos essa política de competitividade, principalmente essa de premiação, então os melhores vão ter uma bolsa de estudo na escola particular. Olha a contradição, eu quero fortalecer o que é público, né? Então eu quero fortalecer o aluno da rede estadual, que estuda numa escola da rede estadual, sabe, para que ele tenha um bom desempenho, para fazer uma faculdade em escola pública. É isso que a gente quer, e professores bem remunerados, para que esse nosso aluno possa ter o melhor desempenho, sim, mas enquanto ser humano, para que ele possa ter um conhecimento mais aprimorado. Você tem toda a razão, também concordo contigo, quer dizer, vai oferecer uma bolsa para a faculdade particular. E as faculdades públicas, será que elas não têm a mesma condição, a mesma capacidade? Né? É complicado, né? Essa questão da educação é uma questão... Participar do debate com Solange é covarde. É difícil, né? O dia todo esse assunto. Conhece tudo, não é fácil não. Mas, Lauri, eu tenho uma visão, eu também trabalho em educação no governo, mas do outro ponto, nessa ciência e tecnologia, que é ligada à rede FITech. Eu acho que na educação, na Secretaria de Educação, falta muito criatividade, saber que as coisas mudaram. Há uma máquina na Secretaria de Educação, velha, arcaica, que não propõe soluções inovadoras, não ouvem coisas como o mundo está mudando, a forma de ver a educação está mudando. Eu dou um exemplo nosso, nós acabamos de inaugurar um CVT de inovação de automação industrial em Santa Cruz da Serra, que é justamente para tentar aliar a educação formal com o ensino profissional ali no local. Então, foi instalado máquinas de primeira geração, equipamentos de robótica, de automação industrial. Para você ter uma ideia, a gente tem lá uma impressora em 3D, que só tem 3 no Brasil, uma em São Paulo e outra aqui em Duque de Caxias, nesse CVT. Que o aluno vai, projeta, por exemplo, esse copo no computador, depois imprime esse copo, sai impresso em polímeros para ver se deu certo o que ele está tentando criar. Isso está atraindo os alunos daquele CIEP, que boa parte das vagas vão ser para aqueles alunos que vão fazer o contraturno naquele CVT. Então, se a educação não criar modelos, métodos de atrair o aluno para que ele incentive ele a criações, a educação passou a não ser mais uma coisa comum, o cara vai por aí, não tem mais aquele estímulo. Por uma obrigação. Como obrigação. E não com dedicação, visando o futuro, ele ter uma profissão a qual ele almeja, é verdade? Como profissão, ou como pessoa, porque não adianta o aluno, ele entra no segundo grau, com esse ensino formal, ele se forma em quê? Ele vai sair preparado para quê? Para fazer um vestibular de direito, para ser mais um na fila de desempregado da UAB, que não vai conseguir o registro. Então, acho que falta inovação, falta atrair. E a máquina da educação precisa repensar as questões, a questão dos profissionais da educação, dos professores. Acho que está faltando, está patinando anos a educação no Brasil. Acho que o último grande projeto que nós tivemos de educação foi na época do Brizola, na época do CIEPS, que foi um grande projeto educacional que teve, que até hoje é um marco, infelizmente. Né? A gente não viu nada mais de inovador nessa área. Eu acho que o Brasil vai perder esse momento que ele está especial no seu de economia se não dá um redirecionamento na sua educação, né? E o Rio de Janeiro, infelizmente, está patinando nessa área. Solange, você quer falar mais alguma coisa? Eu sei que você está aí anotando aí nos seus papéis aí, pode falar, vontade. Não, eu acho que é importante esse depoimento do André, né? Essa discussão sobre o ensino médio,
né? A gente é uma discussão que a gente precisa discutir também com mais profundidade, né, André? É a própria questão do ensino técnico, eu acho que é uma discussão hoje, né? Os pais, né, que quando seus filhos chegam ao ensino médio, existe aí um impasse, né, porque a oferta da escola pública de ensino médio, infelizmente, ela ainda é muito restrita. O curso, né, profissionalizante hoje do ensino médio é o curso ainda de formação de professores, o curso normal. Inclusive nós temos aqui ao nosso lado, né, a escola aqui, o Instituto de Educação, governador Roberto Silveira, que por sinal está desenvolvendo um trabalho diferenciado agora, né, os alunos ficam 3 dias na semana em tempo integral, isso é importante, tem muito alimentação, legal. o trabalho está sendo muito sério, o trabalho dessa escola, né, e de outras também. Agora veja, no município nós só temos, na rede estadual, André, 5 escolas que fazem, né, o curso de formação de professores. Só temos 5. Aqui no primeiro distrito, Lauri, só o Roberto Silveira, né? Temos lá em Baria 2, uma em Jardim Primavera e o Barão em Xerém. Só temos 5 escolas. Né? E por outro lado, tem o ensino médio, né, normal, o ensino médio que não é de formação de professores, que faz a formação geral, você tem vagas muito restritas no diurno. Né? A maioria das vagas é no noturno. Então, os pais ficam sem opção. E, André, né, falando em FATEC, né, Pedro II, enfim, a gente tem aí, agora aconteceu a prova, né, para o Colégio Pedro II, Lauri, né, a gente sabe, a população de Caxias está esperando com ansiedade a construção ali no Centenário, do novo Colégio Pedro II ali, que bom, né, eu acho que vai atender, né, pessoas do município, mas não só do município, a gente viu a prova agora para o Colégio Pedro II, para essas poucas vagas aqui em Duque de Caxias, que foi, assim, uma lástima. Inclusive houve até manifestação dos pais, né? Eu sei porque a minha irmã foi, minha sobrinha fez essa prova, né? Lá na porta da onde aconteceu, lá no Rio, foi no Rio a prova, não foi aqui em Caxias, não foi aqui, embora as vagas fossem aqui para Caxias, e as mães aguardando os filhos, fecharam a rua, fizeram manifestação lá em São Cristóvão, e aí assim, então há uma ansiedade muito grande, os pais não têm opção. Nessa coisa do ensino profissionalizante, é importante, a gente tem que fazer esse debate com mais profundidade, né, até porque essa expectativa ela tem que ser criada com o aluno. Né? Então, muitas vezes, essa falta de opção, isso é transferido para o próprio aluno, ele sente esse reflexo. Né? Então, assim, não há investimento na educação. E essa proposta de competição é por isso que nós combatemos. A gente não tem que ter uma escola para competir, a gente tem que ter uma escola para formar, para ensinar e para aprender. É por aí, concordo. Eu estou só informando, Solange, que estão abertas inscrições, que aquele CETEP lá de Imbaria, a partir do ano que vem, vira escola técnica e faculdade. Já está aberta a inscrição para o vestibular e para a prova da escola técnica, então, já. É mais uma opção, nós estamos abre em fevereiro já com as aulas, com o vestibular, já está aprovado pelo Conselho de Educação. Nós estamos precisando. É a primeira escola técnica da FATEC no Caxias, de fato. Principalmente segundo e terceiro distrito. É verdade, que tem muita dificuldade, até pelo deslocamento. Exatamente pelo deslocamento. É isso aí, passagens caras, tudo isso realmente dificulta muito, né? Bom, 11 horas e 36 minutos, nós estamos chegando já aqui ao final do nosso tempo, do nosso debate. Bom, Solange, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, né? Um bom dia aí, um bom final de semana. E esteja sempre conosco aqui, você é muito importante aqui para o nosso debate. É um prazer, Lauri, estar aqui com você, né, com o nosso amigo Ivan. E que bom, né, André, poder rever o André, nosso companheiro André também, um companheiro que eu tenho muito apreço, muita consideração. Mandar um beijo para minha querida Andressa, né, que está nos ouvindo, ela sempre fica lá, né, nos ouvindo. Mandar um abraço, né, para todos os nossos ouvintes, né, um carinho, né, esse carinho especial que as pessoas têm, né, por toda a população de Duque de Caxias. Um bom dia para todos. Obrigado. André, muito obrigado pela sua participação. O que teremos, Lira de Ouro? Tem alguma novidade? Pode falar à vontade. André, fala um pouquinho pra Use o gente, microfone, né, à vontade, André. A obra é difícil, né? Parece obra de igreja. nunca acaba. Mas a nossa inauguração vai ser no dia 12 de novembro. Depois eu informo melhor aqui para a rádio, mas a gente espera fazer uma grande festa lá no dia 12, com a presença de vários artistas aí. Estaremos lá. Confirmando, talvez Noca da Portela venha para fazer um show aqui também, para reinaugurar a Lira de Ouro. Já estou ansioso já. Maravilha, que Obrigado, bom. Lauri, Ivan, minha amiga Solange. Mas quem viu os tempos de abandono da Lira de Ouro, vai lá. É outro momento. É outro momento. E a Lira nasceu, Parabéns. o André lá, naquela época, né, André? Foi quando, André? Quantos anos tem a Lira?
A Lira mesmo vai fazer 55 anos ano que Não é vem. na sua época, não. Eu ia falar isso agora, só não eu ia corrigir, Não, olha eu a digo câmera. ali. Você fez a guarda da Lira? Não, aquele espaço, desculpa. Eu já tinha ficado preocupado. Não, eu não tenho essa idade. Nada, você é garota ainda, jovem. A retomada deve ter mais ou menos uns 15, 10 anos atrás, que a gente retomou a Lira. É outra coisa hoje. Valeu, André, muito obrigado pela sua participação. Solange, muito obrigado. Aos nossos ouvintes, muito obrigado pela sua participação. Estamos encerrando mais um debate aqui no programa do Mazinho.